Boa noite, pessoal. Vou passar aqui um pouquinho sobre as marcações para amanhã, tá? Vamos ampliar aqui o nosso índice. Vamos ver aqui como é que tá aqui a nossa tela. Pronto, beleza. Pessoal, eu vou começar aqui primeiro com o gráfico diário, tá? Fazer a nossa análise aqui no gráfico diário, o que aconteceu hoje, tá? A gente já tem as marcações que nós já fizemos e nós vamos reaproveitá-las aqui um pouquinho, tá bom? Bom, no gráfico diário, o que a gente estava vendo aqui? A gente estava vendo que o movimento hoje era o candle 111, né? Candle 111 aqui capturou toda essa liquidez na parte de cima. Deu alvo aqui no gatilho dos 103 no diário, né? Chegou próximo aqui a essa região aqui do 104 no diário. Não conseguiu capturar essa liquidez. Gerou mais liquidez aí em cima. Tá? E voltou o movimento. Confirmando aqui um pullback para romper e renovar a mínima, né? Ele fez esse movimento aqui, ó. Aqui foi o primeiro movimento. Segundo, desceu um pouquinho aqui, foi lá em cima e devolvendo aqui agora, né? O preço terminou bem aqui. Eu estava esperando hoje que ele pudesse fazer isso aqui, ó. Testar mais ou menos essa região para depois descer. Só que ele foi sem o teste, né? Por quê? Porque o 111 praticamente já fez todo o trabalho de teste aqui em cima, né? Ele já desceu aqui sem teste para cima. Então ele já veio aqui nessa região. Amanheceu com um pequeno gap aí de alta, né? Posso dizer até que esse gap de alta, aliás, gap de alta não, gap de baixa aqui, né? Ele terminou aqui, ó. Então ele já amanheceu aqui, ó. E terminou hoje o mercado para cá, totalmente direcional para baixo, né? Então fiz algumas marcações aqui, né? O que que eu estou esperando amanhã desse mercado, tá? Nós percebemos aqui, ó. Dentro dessa marcação, a gente tinha marcado aqui o gatilho do 108, está guardando essa liquidez aqui. Durante o pregão de hoje, nós marcamos o ajuste, onde ele primeiro deu alvo no ajuste, sentiu um pouco esse movimento, ele chegou a fazer uma retraçãozinha voltando aqui até o 108, depois ganhou de novo esse ajuste, foi buscar o próximo pre-coach de mínima aqui, ó. E deu alvo e não conseguiu passar dessa região. Então eu marquei esse pre-coach de mínima como uma região importante, tá? Se o preço ganhar ela aí no primeiro momento da manhã, ele vai buscar essa mínima aqui, ó. É o 109, 108. Provavelmente vai buscar o 108 que tem liquidez aí, né? Se ele respeitar essa região aqui, ele vai ter que buscar liquidez um pouquinho mais acima. As regiões que ele pode buscar liquidez é os 50% aqui do dia anterior, mantendo-se sempre aqui abaixo dessa região aqui do 110, né? Ou seja, o preço pode dar uma agulhada para cima, né? O que ele pode fazer aqui? Vou colocar assim que fica melhor para explicar. O preço pode vir aqui, dar uma agulhadinha aqui para cima, testar aqui em cima, mais ou menos buscando essas liquidez que ficaram aqui, né? E depois descer, tá? Sendo que essa região aqui é uma região que o preço respeitou hoje, então ele precisa buscar aqui uma liquidez interessante para continuar aqui, pegar essa liquidez embaixo, acelerar, buscar essa liquidez na mínima do diário aqui do 109 e acelerar e buscar aqui e ele continuar o movimento. Então a perspectiva que eu tenho amanhã para o mercado, que é uma continuação do mercado de baixa. Pelo candle hard scalp, nós vamos ver aqui, ó, que o 112 rompeu, né, o candle anterior, que é o 111, e rompeu aqui também essa região aqui, ó, do 110, né? Rompeu também o gatilho do 108. Então a gente tem uma tendência muito forte para venda amanhã, né? Só que essa venda, ela pode ainda respeitar essa região aqui, ó, né? A gente vai fazer uma leitura aqui agora, no gráfico de 60 minutos, e ver, apurar um pouquinho mais aqui a nossa leitura aqui dentro do gráfico, né? Olha o que nós temos aqui no gráfico de 60 minutos. Tive aqui uma tendência clara de queda, né? Deixa eu tirar aqui essa seta. Vou colocar uma outra menorzinha aqui, ó. Tirar o zoom aqui um pouquinho.
que a gente está vendo aqui nesses 60 minutos? Olha só aqui o preço respeitando essa região aqui, ó, né? E está confluindo justamente aqui, ela é a máxima do gatilho diário, né? Hoje o preço ele veio bem aqui, né? Um pequeno gapzinho de alta e só desceu aqui nos 60 minutos, na primeira hora. Depois que ele ganhou essa região, ele teve dificuldade para continuar aqui, como eu falei para vocês. A gente conseguiu ainda pegar uma operação daqui até aqui, ó. Aí ele não conseguiu romper. Eu tava com perspectiva que daqui ele ia passar, mas ele não passou, voltou. E aí o preço ficou nessa batalha aqui de vai ou não vai, né? Em cima dessa região aqui, porque essa região é a região do gatilho diário, né? Essa região é justamente o gatilho do 108, tá? Que é o gatilho que estava defendendo aí. Então ele não conseguiu ter força suficiente para voltar, fez alguma captura de alguma liquidez aqui interna, né, dentro do 60 minutos, insuficiência de preço, e o preço continuou jogando aqui para baixo. Amanhã, o que a gente vai olhar aqui, ó? Nós vamos olhar essa região aqui, ó, onde ele terminou, tá? E que está confluindo com esse gatilho aqui do 108 aqui, ó, nos 60 minutos. Tem um gatilho do 108 aqui, ó. Ele deixou liquidez na máxima dele aqui agora, tá? Essas liquidez aqui, amarelas, são liquidez dentro do gráfico de 5 minutos. A gente vai olhar lá depois, tá? Mas tem liquidez nessa região. Então, o que eu estou esperando que o preço faça amanhã? Tá? Nós vamos ver aqui, ó, que o 110, ele voltou aqui para dentro do movimento, rompendo esse gatilho aqui. Então, eu estou esperando que amanhã esse preço possa vir fazer um teste até essa região aqui desse gatilho, pegar essa liquidez, né? Sem romper esse candle 6 aqui, ó, no gráfico de 60 minutos, que é o gatilho de 60 minutos aqui, ó. Essa região até vai ser uma região brigada aqui, ó. Aqui seria a melhor, se ele rejeitar essa região, aqui seria a melhor opção para venda, bem aqui, nessa região aqui, ó. Se ele rejeitar esse local aqui, começar a descer, né? Se ele ganhar essa região aqui, né, aí se espera aqui, no caso, um pullback, né, descendo novamente para buscar mais lá em cima lá. Mas eu não estou acreditando muito no movimento de alta, tá? O preço está desenhando muito a continuação do movimento e a busca de liquidez lá na mínima do 108 no diário. Então eu estou achando um pouquinho difícil dele ir, mas ele pode subir até buscar essa liquidez aqui na máxima do 105. Se ele realmente é um movimento de queda, ele só pode chegar até aqui, ó. E daqui em diante ele vai ter que respeitar o movimento. Se ele conseguir ultrapassar essa região, ele ainda vai ter briga aqui com alguns ajustes. E aí ele pode vir na máxima do dia anterior, que eu acho pouco provável, né? E aí aqui ele vai ter muita dificuldade para passar, porque tem uma região de gatilhos aqui também, ó, que está confluindo exatamente com 50% do movimento macro. Esse movimento macro diário, né? Que é desse fundo aqui até o topo lá. Então, ou seja, ele pode vir, se for fazer uma leitura macro, pode vir até aqui, ele pode, e não vai descaracterizar, né? Mas se ele começar a ganhar essa região aqui, fazer topos e fundos ascendentes, aí vai descaracterizar, pode ser uma falha de pullback, ele vai buscar lá em cima, que eu acho improvável. Eu acho mais provável, né, pela lei do menor esforço, ele vir buscar justamente essa liquidez que está tendo esse fundo aqui, ó, que está dando em torno de uns 1.300 pontos, né? Tá mais fácil vir buscar aqui do que lá em cima, lá 1.600, ou perder toda a estrutura para o preço retomar um movimento de alta, né? Lembrando que aqui, ó, já houve uma perda de estrutura aqui, ó, nos 60 minutos, ó. Tinha uma estrutura de alta que foi perdida, né? Então eu acredito muito no mercado amanhã vendedor, tá? Vamos ver que a gente consegue analisar mais aqui, ó. Coloquei alguns pontos de liquidez. Ele tem liquidez aqui na mínima do 113, é uma liquidez boa, uma liquidez grande, tá? Então tem bastante combustível aqui que pode acelerar esse preço, né? Se ele não for buscar essa liquidez aí e vier direto aqui embaixo, rompendo essa região, fazendo um movimento assim, ó. Vamos ver aqui, deixa eu puxar mais para cá. Se ele vier assim logo aqui rompendo, a gente só espera de fazer um pullbackzinho bem aqui, ó.
respeitando essa região para poder posicionar uma venda e buscar essa mínima aqui, ó. Porque quando ele pegar bem aqui, perdendo esse gatilho aqui, ó, ganhando esse gatilho aqui, ó, essa região de gatilho aqui vai ser uma região aqui também de briga, né? Ele ganhando essa região, ele pega aqui a mínima do 6 e aí ele já acelera para buscar essa mínima aqui do 3 aqui, ó, nos 60 minutos. Né? Eu imagino que ele possa fazer isso aqui, ó. Né? Testando aqui e depois buscar aqui. Caso ele comece, né, o dia já descendo, sem fazer o teste para cima. Mas eu gostaria mais ainda que ele fizesse esse teste primeiro, para depois descer, né? Eu gostaria que ele fizesse esse movimento aqui. Se ele não der logo um gap de alta, né? Viesse testando aqui, buscasse essa região todinha aqui, testando aí os 50% do dia anterior, ou pode até passar um pouquinho dando uma agulhadinha aqui, né? Vou dizer assim, ó, desculpa, que é meu filho que tá aqui do meu lado, tá tossindo. E aí ele começar a descer aqui, ó. Descendo, só capturando essa liquidez aqui nesse topo. E vir aqui, ó, capturando as liquidez que ele vai deixando no caminho aqui, ó. No caso, uma liquidez que ele deixaria aqui, outra aqui e mais adiante ali, ó. Né? Fazendo um movimento mais ou menos assim, ó. E aí ele ganhando essa região aqui, o preço tende a acelerar. Tende a acelerar para vir buscar aqui, ó. Fazendo isso aqui. Eu pensaria que seria mais interessante ir buscar uma liquidez em cima, podendo chegar até a máxima do 105, capturando essa liquidez, sem perder aqui, ó, essa região, só capturando lá, para poder descer. Ou ele fazer uma captura de liquidez mais baixa, né? Talvez ele não chegue lá na região, ele pode vir amanhã esse mercado, pode vir daqui, já capturar aqui, pegando aqui no máximo essa região, ou até os 50% aqui e voltar para baixo, ó. E aí, se ele voltar para baixo, né, capturando essa região aqui, nesse ponto aqui é o melhor ponto para vender. Espera ele fazer aqui alguma coisa, né? E aí ele vai descendo até as nossas regiões lá embaixo. E capturando a liquidez aqui. Se ele passar dessa região importante, que é essa mínima, o preço tende a ir buscar mais pontos relevantes aqui embaixo, que tem outros gatilhos aqui de 60 minutos. Mas só esse movimento aqui já nos daria um ótimo trade para a gente operar. Daqui para cá nós teríamos em torno de 1.800 pontos de operação. Então só aqui já seria um cenário muito legal, né? Para a gente poder pegar, né? Aqui no gráfico, vamos colocar o gráfico de 5 minutos. Só para a gente dar uma olhadinha aqui nele. Aqui no gráfico de 5 minutos eu coloquei essas liquidez aqui em amarelo, tá? São liquidez justamente onde houve alguma acumulação, né? Que seria interessante o preço capturá-la, né? Eu gostaria que ele fizesse esse movimento aqui, ó, capturando essas regiões aqui de liquidez, ó, até os 50% do dia anterior, né? Ou passando um pouquinho mais, mas eu acho até que poderia descaracterizar um pouco, mas se ele vier até aqui, capturar essa região aqui, ó, sem perder ela, né? Voltar para cá, ó. E aí voltar para esse ponto aqui, ó. E manter abaixo dessa região importante, que é o gatilho aqui do 108, né? Aí já fica mais interessante para fazer a vendinha aqui, ó. Caso ele venha capturar até esse topo aqui, ó. Aí a vendinha aqui nesse momento aqui, ó. Quando ele rompesse isso aqui. Aí o stop ficaria bem aqui, protegido acima dessa região importante e atrás aqui dos gatilhos, ó. Né? E aí era só correr pro abraço, deixar o preço trabalhar e pagar a gente. Vim buscar aqui todinha essa região aqui, até lá embaixo. Né? Que é o que eu gostaria que ele fizesse. Bom, então essa é a leitura que a gente tem para amanhã. Espero ajudar aí a turma, né? Eu acredito muito no mercado vendedor. Pelo Candle Hard Scalp, a gente tem um mercado bem vendedor, né?
Essas regiões aqui é uma região de defesa, tá? Então eu acredito que o preço possa vir no máximo até aqui para buscar essa liquidez, que é o 50% do dia anterior, né? É o máximo que ele pode. Essa região aqui, ó, está confluindo com os gatilhos aqui, ó, com uma região que o preço brigou muito, né? Essa região aqui ela é importante, aqui fazendo análise nos 5 minutos, né? É uma região muito importante essa aqui. Ele vindo testar nessa região e voltando para cá, descendo, né? Com certeza ele vai continuar o movimento de baixo para vir buscar até aquele fundinho ali no 110 aqui, ó. E depois ele vai acelerar o preço para vir buscar, né, esse alvo e o nosso alvo macro aqui, que é a mínima do 108 aqui embaixo, ó. Essa aqui é a mínima do 110, tem liquidez bem aqui para acelerar esse preço, né? Tem uma região que ele pode brigar um pouquinho aqui, tá? Que é uma região de confluência de gatilho de 60 minutos, mas ganhando essa região ele vem buscar aqui, né? Ganhando essa região ele vai ter mais uma brigazinha até aqui, nesse ponto. Passando esse aqui ele vai buscar a próxima região de gatilho, que é aqui, ó, onde também tem liquidez lá para trás, né? Então é essa perspectiva que eu tenho do mercado, conforme a gente falou aqui pelo candle Scalp no diário. A gente tem aqui, ó, totalmente aqui uma leitura vendedora, né, para amanhã pelo Scalp. É só aguardando a nossa entrada amanhã. Beleza? Obrigado, gente. Obrigado, turma. Essa é a nossa análise para o mercado de amanhã. Deus abençoe a todos.